queridos, como vocês estão? Depois desses dias de recesso, tudo bom? Voltaram bem? Estão animados aí para as nossas aulas? Descansaram? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas de ciências, não é? Lembrando que nós trabalhamos pautado no nosso livro didático, então esteja sempre com ele, perto de você, que é por ele que nós vamos nos guiar, tá bom? Então, fiquem à vontade e sejam bem-vindos mais uma vez. Em nossa aula, nós vamos dar sequência às ideias evolucionistas, né, que nós já tínhamos feito ainda no primeiro semestre, né, nós tínhamos começado, e agora vamos dar continuidade. Então, vamos falar sobre a evolução, das páginas 64 à página 70. Nós já vimos um começo sobre isso, né, sobre a evolução. Agora vamos dar sequência. A evolução da origem da vida às espécies atuais. Como será que isso aconteceu? Ou será que é do jeito que eles falam? Será que é do jeito que os cientistas imaginam? E o que deu respaldo para a explicação que eles nos dão, não é? Vamos lá. Olha que bela imagem do cruzamento entre um leão macho e um tigre fêmea. Nasce o ligre, um híbrido das duas espécies. Apesar de leões e tigres conseguirem cruzar entre si, seus descendentes não podem se reproduzir, porque são estéreis. Então, olha aí, o filhote de leão e de tigre é o ligre, mas o ligre não consegue se reproduzir. Então, fica só aí nessa espécie. Bonito, hein? A partir da década de 1930, uma nova teoria da evolução começou a ser construída a partir das ideias de Darwin, das leis de Mendel e de novas descobertas na área da genética, como as mutações que podem ocorrer no material genético. Nascia assim a chamada teoria sintética da evolução. Essa teoria explica um número maior de fenômenos do que a teoria de Darwin, e afeta, além da biologia evolutiva, praticamente todas as áreas das ciências relacionadas, como a paleontologia, que estuda o passado dos seres vivos. As descobertas no campo da evolução também influenciaram, por exemplo, no conceito biológico de espécie, definindo como grupo de indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, ele tem que conseguir se reproduzir, né? Diferente do ligre aí, não é? A questão é, como você explicaria as diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie? Como uma nova característica pode surgir? E como ela pode se tornar comum em uma população? Você já se perguntou como surgiu o primeiro ser vivo? Podemos dizer que o ser humano evoluiu a partir de um macaco como o chimpanzé? Hã? E essa história do homem e o macaco? Você já ouviu falar? Muito bem, vamos conhecer melhor, né? Tudo isso. Teoria sintética da evolução. Estudamos no capítulo anterior que, apesar de ser considerado o principal responsável pela teoria da evolução, Darwin encontrou resistência em sua época. E isso ocorreu principalmente pelo fato de que a teoria de Darwin não explicava como novas características poderiam surgir na população. Esses estudos posteriores permitiram concluir que elas surgem pela variabilidade genética que existe dentro das populações, como veremos a seguir. Como é comum em ciências, a teoria atualmente aceita para explicar a evolução, que é a teoria sintética da evolução, foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas, né, como Theodosius e Ernst. Novas descobertas sobre seres vivos continuam ampliando o nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a evolução humana. Eu não li esses nomes porque são muito difíceis, tá certo? Procurei ler os mais fáceis. Mas vamos lá. Variabilidade genética, mutações e reprodução sexuada. Nós já estudamos, né? Reprodução sexuada. É comum que pessoas imaginem mutações como transformações enormes que ocorram de uma hora para outra. Muitos acreditam que essas mutações conferem ao indivíduo características exageradas, como, por exemplo, uma superforça ou uma visão extremamente refinada.
Mutações são mudanças acidentais que ocorrem no DNA, o material químico que forma os genes. Essas mudanças podem fazer com que um gene se torne diferente do original. Alguns desses genes diferentes podem se expressar, fazendo com que surjam novas características em um organismo. Veja o exemplo de mutação da mosca da banana. Olha aí, elas estão diferentes? Bem diferentes, né? Olha, à esquerda, a mosca da banana selvagem. À direita, mosca da mesma espécie com uma mutação, que faz com que as asas não se desenvolvam. Olha aí para as asas. Bem diferentes. Enquanto a primeira tem as asas bem longas, né? Essa outra tem as asas bem curtinhas. E como ocorrem esses eventos que causam as mutações? Lembram lá dos mutantes? Quem foi que já assistiu um filme dos mutantes? São sempre pessoas bem com alguma coisa bem se destacando no corpo, né? Bem diferente, bem forte, né? Gritante. Eles podem acontecer, por exemplo, quando há erros durante a duplicação do DNA. Mutações também ocorrem quando o DNA é submetido a fatores ambientais capazes de modificá-lo, como a radioatividade, a ação de certos vírus ou de alguns produtos químicos. Mutações que ocorrem nas células somáticas de um indivíduo, isto é, nas células que não originam os gametas, não são transmitidas aos descendentes, por isso não tem importância evolutiva. Já as mutações que ocorrem nos gametas, né, ou nas chamadas células germinativas, que originam os gametas, são transmitidas aos descendentes e têm impacto evolutivo. No caso da mosca mutante, as mutações ocorreram nos gametas de indivíduos adultos. Quando eles se reproduziram, transmitiram o material genético que carregava essas mutações, originando descendentes mutantes, como o que está representado na figura. Mutações também podem surgir no processo de reprodução assexuada de seres unicelulares. Nesse caso, as mutações são transmitidas aos descendentes, já que nesse tipo de reprodução, eles são geneticamente idênticos ao progenitor. Então, veja o exemplo de uma bactéria. Aqui, uma bactéria original com mutação. Nós já sabemos que a bactéria, ela se biparte, não é? Ela se reproduz através da bipartição e os novos descendentes são iguais ao primeiro, né? Ao original. Então, se a primeira bactéria, né? Se a bactéria original, ela tem uma mutação, com certeza os outros todos sairão com essa mutação. Então, olha aqui, essa bolinha verdinha aí representa a mutação. Então, na replicação do DNA, olha aí, os dois DNAs estão com a mutação. Então, estão se separando aí e elas se tornam idênticas à original. Todas duas apresentam. Diferentemente na reprodução sexuada, que produz combinações novas, a reprodução assexuada produz indivíduos idênticos aos originais, a não ser que ocorram mutações. As mutações ocorrem ao acaso. Dizemos também que elas são acidentais ou aleatórias. Qualquer mutação relacionada a qualquer função pode aparecer e, caso ela seja transmitida aos descendentes, aumenta a variabilidade genética da população. Outra fonte de variabilidade genética é a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução combina genes presentes nos gametas da geração parental. Então, a reprodução sexuada, portanto, produz combinações novas de genes e de características, sendo importante no processo de evolução. Sem variabilidade genética, não poderia haver seleção natural nem evolução, pois todos os indivíduos de uma população teriam as mesmas características. Se os indivíduos fossem iguais, então não haveriam aqueles com maior chance de sobrevivência ou de reprodução que outros. Vamos falar da seleção natural após Darwin? Sabendo que a variabilidade genética é o fator que gera novas características, podemos compreender melhor como a seleção natural atua nos seus seres vivos. Quando uma nova característica facilita a sobrevivência ou a reprodução, ela é considerada uma adaptação. Em alguns casos, é possível observar a ação desse processo em uma escala de tempo perceptível ao ser humano, como veremos a seguir.
Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum encontrar alimentos orgânicos em mercados e feiras. Você sabe o que caracteriza esses alimentos? O que é que vocês acham de alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de agrotóxicos, que também são chamados pesticidas ou defensivos agrícolas, e sem a aplicação de fertilizantes industriais. Enquanto os agrotóxicos são usados para combater pragas que destroem as lavouras, os fertilizantes tornam o solo mais rico em nutrientes. São os adubos, não é? Que se usam. Além dos problemas ambientais provocados pelo uso inadequado dos agrotóxicos, verificou-se que, após mais de 60 anos de uso, muitas espécies de inseto que atacam as plantações tornaram-se resistentes a vários pesticidas. Agora que você já sabe melhor como as espécies evoluem, saberia explicar como os insetos se tornaram resistentes a esses pesticidas? Como foi que aconteceu isso? Muito bem. Os insetos costumam ter um ciclo de vida curto e produzir muitos descendentes. Dessa forma, é possível que apareçam vários tipos de mutações em intervalos curtos de tempo. Então, lembre-se de que essas mutações são aleatórias, mas é possível que algumas delas confiram resistência a pesticidas. Assim, quando esses produtos são aplicados, a maioria dos insetos morre. Mas, caso haja algum mutante resistente, ele sobrevive, pode se reproduzir e, dependendo do local onde ocorre a mutação, transmitir a resistência a seus descendentes. Caso a aplicação continue, aos poucos diminui na população a quantidade de indivíduos sensíveis, enquanto aumenta o número de resistentes, mas bem adaptados às novas condições do ambiente, até que eles predominem na população. Então, veja aí, antes de aplicar o pesticida, são as joaninhas, né? Só tem uma vermelha, né? O inseto resistente está em vermelho, em pequeno número. Aí tome pesticida, o que foi que aconteceu? Os insetos sensíveis ao pesticida, né? Eles morrem, os brancos. E com o tempo, os existentes sobrevivem e se reproduzem. Então já está aumentando a quantidade de um e diminuindo do outro. Ao longo do tempo, a frequência dos insetos resistentes aumenta a população. Então, olha aí, agora tem mais vermelha do que branca, porque era o resistente, não é? Então, um processo semelhante ao dos insetos ocorre com a resistência das bactérias a antibióticos. Por que que sempre fala, o médico sempre fala, né, não tome um antibiótico sem a prescrição médica, não é? Por que que a gente não pode sair tomando antibiótico por conta própria? Inclusive, até nas farmácias, né, exige a receita para vender antibiótico. Em uma população, pode haver bactérias mutantes resistentes ao antibiótico. Quando ele é aplicado, essas bactérias sobrevivem, enquanto as sensíveis ao antibiótico morrem. Com o tempo, se a exposição ao antibiótico persistir, essas bactérias adaptadas se multiplicam e se tornam mais numerosas do que aquelas sem mutação. Em muitos casos, não podemos observar o processo evolutivo acontecendo. Entretanto, podemos observar certas adaptações nos seres vivos atuais, que indicam o processo evolutivo pelo qual passaram, como o exemplo da língua do tamanduá que vimos no capítulo anterior. Observe outro exemplo de adaptação na figura. O bicho-folha é o nome que designa vários grupos de insetos semelhantes à folha. Olha aí, não parece uma folha? O que é que tem? Vamos ler essa história do bicho-folha. Acredita-se que no ano passado surgiu um inseto com uma mutação que o tornou mais semelhante a uma folha, o que possibilitou que ele se escondesse melhor dos seus predadores. Com o tempo, esses mutantes mais parecidos com folhas foram aumentando em número, uma vez que essa característica foi transmitida aos descendentes. Dessa forma, por meio do processo de seleção natural, as características atuais dos bichos-folha foram selecionadas. Então, essa aparência maior com a folha, né, foi selecionada aí. Com o tempo, os outros que não têm essa característica vão diminuindo, enquanto ele vai aumentando. Certo? Vamos lá. A formação e evolução das espécies. Dependendo do tipo do ambiente, diferentes características podem se acumular no processo de seleção natural dentro de uma população.
Mas como esse processo poderia explicar a enorme diversidade de espécies encontradas no ecossistemas? Vamos lá, gente. Ó, como vimos no sétimo ano, uma espécie é o conjunto de organismos capazes na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Esse conceito foi definido considerando a teoria da evolução. Vamos ver agora como essa teoria explica a formação de novas espécies, um processo denominado especiação. Estamos falando da formação de novas espécies. Observe na figura aí abaixo, os ancestrais, aliás, duas espécies de esquilos que vivem em lados opostos do desfiladeiro Grand Canyon, nos Estados Unidos. No ano passado, os ancestrais desses esquilos pertenciam a uma única espécie. Com o processo de formação do desfiladeiro, iniciado há milhões de anos, formou-se uma barreira geográfica, o desfiladeiro. Essa barreira separou os indivíduos entre duas populações que deixaram de se encontrar e, portanto, de cruzar entre si. Ao longo do tempo, e por muitas gerações, mutações aleatórias e a reprodução sexuada possibilitaram o surgimento de novas características em cada população, que permaneceram ou não pela seleção natural. Esses fenômenos fizeram com que as duas populações de esquilos se tornassem tão diferentes que passaram a ser espécies distintas. As barreiras que impedem o cruzamento entre indivíduos de populações diferentes são muito variadas. Então, elas podem ser representadas, por exemplo, por rios, cadeias de montanhas, ou até mesmo uma grande distância que separa as populações, dependendo da capacidade de deslocamento dos indivíduos. No exemplo citado, aves poderiam atravessar o Grand Canyon voando, permitindo o cruzamento entre diferentes populações e não permitindo a especiação. Quando a barreira é física, esse fenômeno é chamado isolamento geográfico. Então, um ficou de um lado, o outro ficou do outro. E aí surgiram, então, as diferenças neles. O isolamento geográfico permite que cada população evolua separadamente, que foi o que aconteceu com os esquilos, né? Eles ficaram em áreas diferentes. Com o tempo, as populações acumulam diferenças a ponto de cruzar a formação de duas ou mais subespécies. As subespécies são populações da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas e, por isso, acabam desenvolvendo diferenças genéticas. E quando podemos dizer que houve formação de novas espécies? Se o isolamento geográfico persistir que um longo período de tempo, chega-se a um ponto em que as diferenças genéticas impedem o cruzamento entre os indivíduos das populações, mesmo que o isolamento seja superado. Então, veja, quando impede o cruzamento entre os indivíduos. Vamos pensar aqui, a primeira imagem, população de ratos da mesma espécie, todo mundo juntinho. Uma barreira geográfica surge, forma-se duas populações da mesma espécie, só que isoladas, né? Uma de um lado, outra do outro. Ao longo do tempo, as duas populações sofrem mudanças genéticas, formando subespécies que ainda são capazes de se reproduzir, caso sejam unidas novamente. Então, olhe lá que a população de lá mudou, ficou marrom, a de cá continuou branca. Após muito tempo, mesmo que o isolamento geográfico desapareça, então elas deixaram de estar separadas, né? As subespécies não se cruzam mais e formam, portanto, duas espécies diferentes. Então, ela já modificou, ela não dá certo mais com essa outra. Quando os indivíduos de duas populações não conseguem cruzar entre si, né, ou conseguem, mas geram indivíduos estéreis, né, que não geram filhotes mais, dizemos que atingiram o isolamento reprodutivo. Dizemos, nesse caso, que surgiu uma nova espécie, que é a especiação. O isolamento reprodutivo pode ocorrer, por exemplo, porque os machos e as fêmeas dos diferentes grupos não se reconhecem mais, porque seus órgãos genitais não são mais compatíveis, porque os gametas masculinos não conseguem fecundar o gameta feminino, ou então porque o zigoto formado ou o embrião não completam seu desenvolvimento. Caso ocorra a formação de um indivíduo, ele será um híbrido estéril, ou seja, que não produz gametas funcionais. É o caso híbrido do leão e do tigre, né, que nós vimos o ligre. E outro exemplo de híbrido são o burro e a mula, animais resultantes do cruzamento entre o jumento e a égua. Olha aí, o jumentinho, o B é a mula e o C a égua. A mula é um indivíduo híbrido estéril
do cruzamento entre égua e jumento. Então, égua, jumento. É até comum aqui na nossa região, não é, gente? Só que a mula, ela não reproduz, não é? Ela não reproduz. Vamos continuar. História evolutiva. Considerando a formação das espécies, como você representaria a evolução delas? Uma forma comum, porém não correta, das pessoas imaginarem a evolução é como uma escada, em que os organismos se tornam cada vez mais complexos ou mais evoluídos. Na realidade, todas as formas atuais de vida, mesmo as mais simples, surgiram depois de um longo processo de evolução, que produziu organismos capazes de sobreviver em determinado ambiente e deixar descendentes. Em alguns casos, houve maior acúmulo de adaptações que em outros. Entretanto, não podemos considerar que uma espécie atual seja mais ou menos evoluída que a outra. Analisando a história evolutiva, também não podemos afirmar que uma espécie atual seja ancestral de outra. A história evolutiva das espécies pode ser vista, portanto, como uma árvore. Na extremidade de cada ramo da árvore estão as espécies atuais. E cada início da bifurcação marca o ancestral, comum aos dois ramos que bifurcam. Olha aí o exemplo. Ancestral do chacal, do coiote, do lobo e do cão. O mesmo ancestral. Olha aí quantas espécies a partir do mesmo ancestral. Chacal do dorso preto, ancestral do coiote, do lobo e do cão. Coiote, lobo e cão. Veja que esse ancestral do coiote, do lobo e do cão, ó, ancestral do lobo e do cão, cada pontinho desse representa um ancestral, né? Conforme o tempo vai passando. Olha aí o lobo e o cão, os que vieram por último. A classificação biológica dos seres vivos também ajuda a construir a história evolutiva das espécies, indicando os ancestrais e os descendentes de uma espécie ou de um grupo de seres vivos. Nesse caso de classificação, considera-se como grupo todas as espécies unidas por um ancestral comum. Os processos de formação de novas espécies deram origem à riqueza da biodiversidade do planeta, riqueza que maravilhava o naturalista Charles Darwin, como se pode ver nesse trecho. Aqui é a fala de Darwin. Ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua a girar na sua órbita, uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, originadas de um começo tão simples, não cessou de se desenvolver e desenvolve-se ainda. Então, gente, nós encerramos aí, né, na página 70. Agora, vamos para a nossa atividade? A primeira questão é por que as mutações que afetam apenas as células somáticas não têm um efeito significativo em termos de evolução, como aquelas que afetam as células germinativas ou os gametas? Por quê, gente? Vamos lá, o que foi que a gente entendeu na aula? Essas mutações que ocorrem nas outras células, que não sejam as células reprodutoras, né, ou produtoras das células reprodutoras, elas não interferem, elas não passam para os descendentes, né? Só passa para os descendentes aquelas que estão envolvidas na fecundação, né, na reprodução. Então, as células somáticas não passam para os descendentes. Então, vocês podem responder aí. Porque essas mutações não são transmitidas aos descendentes. A questão 2 e 3, vocês leiam com atenção, a segunda é justifique, indique a alternativa correta e justifique as incorretas. Então, você vai marcar aqui a correta e vai corrigir aí as incorretas. A terceira também, vocês vão ler aí a questão e responder, indique a resposta correta em seu caderno. Então, vocês vão escolher qual dessas alternativas aí é a correta e vão marcar, tá bom? Então, por enquanto é só, não é a nossa primeira videoaula semanal e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa segunda videoaula, certo? Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.